Ei, antes de começar, faz um favor para mim. Apaga as luzes, coloca o fone e se prepara para algo que vai te gelar da cabeça aos pés. E já aproveita e se inscreve no canal e deixa aquele like, porque só os corajosos vão chegar até o fim dessa história. Meu nome é Rafael e sempre tive uma curiosidade que meus amigos chamavam de doentia: os cemitérios à noite. Para mim, eles sempre tiveram uma atmosfera misteriosa e silenciosa, diferente de qualquer outro lugar. No dia 2 de novembro, dia de finados, meu celular vibrou com uma mensagem estranha. Venha ao cemitério de Santa Clara à meia-noite. Você verá algo que ninguém mais viu. Meu coração acelerou, mas minha curiosidade venceu o medo. Peguei minha câmera, coloquei uma lanterna no bolso e fui. Quando cheguei, o portão estava entreaberto, rangendo suavemente com o vento frio. O cheiro de terra molhada e velas queimadas misturava-se ao ar. Um silêncio pesado envolvia o lugar, mas era um silêncio quase vivo, como se o cemitério respirasse. As lápides antigas projetavam sombras longas e deformadas pela luz da lua. Algumas velas tremeluziam em túmulos solitários, e o vento fazia as chamas dançarem como mãos fantasmagóricas. Enquanto caminhava por entre os túmulos, senti passos leves atrás de mim. Me virei rápido, mas não havia ninguém. Só névoa rasteira e as sombras se movendo de maneira estranha. No centro do cemitério, avistei alguém sentado em um banco antigo. Um homem idoso, com um sobretudo gasto, chapéu abaixado sobre o rosto. Parecia estar ali há décadas, observando cada túmulo com atenção. Ele era como se fosse o vigia das almas, uma presença que não pertencia a nenhum mundo que eu conhecia. Quando me aproximei, ele levantou os olhos. Eram profundos, quase negros, e ao olhar para eles, senti como se estivesse sendo avaliado, como se ele soubesse tudo sobre mim. Cada medo, cada escolha. Alguns espíritos não descansam. Eles esperam os vivos, e às vezes escolhem alguém. Disse com voz rouca e baixa. Cada palavra pesada como pedra. Meu corpo gelou. Cada palavra parecia penetrar na minha mente, deixando uma sensação de presságio sombrio. Antes que eu pudesse responder, ele apontou para uma sepultura antiga. O nome estava apagado, mas algo me dizia que ela era mais velha que o próprio cemitério. Olhe para ele. Mas cuidado. Eles não gostam de ser vistos, alertou. Quando olhei, senti uma presença atrás de mim. Um frio cortante, como se alguém tivesse passado os dedos gelados pelos meus ombros. Meu coração disparou. A câmera que eu havia ligado para registrar tudo começou a captar sombras estranhas, se movendo entre os túmulos, embora nada estivesse visível a olho nu. A sombra começou a se aproximar. Era alta, delgada, e os olhos brilhavam como se fossem lanternas geladas. Meu corpo congelou. O homem idoso se levantou lentamente, como se fosse desaparecer a qualquer instante. Você foi avisado. Eles não esquecem, disse ele, desaparecendo antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Fiquei sozinho, mas não por muito tempo. A sombra continuava a me seguir silenciosamente entre as lápides e eu podia ouvir sussurros que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Corri tentando encontrar o portão, mas parecia que o cemitério mudava de forma. Cada corredor entre lápides parecia mais longo que o anterior. As velas acesas, que antes pareciam estáticas, agora pareciam me guiar ou me prender. No portão senti algo tocar meu ombro. Quando olhei, não havia nada. Apenas uma vela caída no chão iluminando um túmulo com uma inscrição que dizia: "Aqui descansa quem ainda caminha." Entrei no carro e travei as portas, mas o sentimento de ser observado não me abandonou até chegar em casa. Revisando as imagens da câmera, vi algo aterrorizante. No vídeo, a sombra se movia entre os túmulos, sem ser humana, e os olhos brilhavam fixos em mim. O homem idoso sumiu, mas em um frame, ele parecia me observar da entrada, apontando silenciosamente para a câmera. O som gravado era ainda mais perturbador. Passos, sussurros, risadas distantes. E por um instante, juro que ouvi alguém dizer meu nome bem baixo, quase dentro da minha própria mente. Nos dias seguintes, fui pesquisar sobre o cemitério. Descobri que o homem idoso era uma lenda local, conhecido como o vigilante do cemitério. Diziam que ele aparecia apenas na noite de finados, guiando ou advertindo aqueles que se aproximavam de espíritos inquietos. Algumas histórias contavam que pessoas que ignoravam o aviso
desapareciam, enquanto outras sobreviviam, mas mudavam para sempre. E isso me deixou pensando, eu fui avisado, mas será que alguém ainda me observa? Se algum dia você receber um convite para o cemitério à noite, especialmente no dia de finados, não vá. Não toque em velas que aparecem do nada. Não olhe nos túmulos que parecem diferentes. E não olhe para os olhos deles. Alguns espíritos nunca descansam. E alguns avisos existem por um motivo. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. E lembre-se, se ouvir passos leves atrás de você no silêncio da noite, não se vire. Se você chegou até aqui, parabéns. Já viu o que acontece quando alguém ousa desafiar os mortos no dia de finados? Mas a história ainda não acabou. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque a próxima história vai te fazer olhar para trás mesmo com luz acesa. Depois do que aconteceu no cemitério, eu achei que tinha escapado. Voltei para casa, tentei dormir, mas algo não me deixava em paz. Às vezes ouvia passos leves fora do quarto, como se alguém estivesse andando pelos corredores. Outras vezes, a janela parecia refletir algo que não deveria estar lá. Naquela noite, uma vela acendeu sozinha na minha mesa, exatamente igual a que tinha visto no cemitério. E então, uma sombra surgiu na janela do meu quarto, uma figura de mulher, translúcida, observando calmamente. A figura não se moveu, apenas olhou para mim e eu senti que sabia de tudo sobre mim, como se cada medo meu fosse visível. Meu corpo congelou, a vela tremeluziu, iluminando seu rosto parcialmente. Olhos escuros e profundos, cabelo comprido cobrindo parte da face e um sorriso que não era de felicidade, mas de aviso. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Peguei o celular para gravar, mas a câmera não ligava, como se a presença estivesse bloqueando a tecnologia ao redor. De repente, uma brisa fria entrou pela janela, apagando a vela. No escuro, só ouvi uma voz sussurrando. Você não devia ter voltado. Agora eles vêm por você. Eu tentei me aproximar da janela, mas meus pés pareciam grudados no chão. A sombra da mulher começou a deslizar pelo vidro, entrando em padrões impossíveis, como se fosse líquido. Meu coração batia tão forte que parecia que ela podia ouvir cada batida. O relógio marcou meia-noite, e cada segundo parecia mais lento que o anterior. Senti como se o tempo tivesse parado, e tudo ao meu redor se dissolveu na névoa da escuridão. Então, sem aviso, ela desapareceu, mas algo ficou. Um reflexo meu na janela, e dentro dele, outros olhos me observando. Na manhã seguinte, eu encontrei na mesa do quarto uma pequena vela derretida e um bilhete escrito à mão. Eles ainda esperam. Não sei se foi uma alucinação, um aviso, ou se realmente algo me seguiu de volta do cemitério. Mas aprendi uma coisa. Algumas almas não descansam no dia de finados. E às vezes, elas esperam até que você olhe para elas novamente. Se algum dia você ouvir passos atrás de você, sentir um toque gelado ou ver uma sombra na janela, não tente encarar. Não olhe. Apenas siga em frente. E lembra, se gostou dessa história, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque o próximo vídeo pode trazer algo ainda mais perturbador.